Agora nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a necessidade das empresas se adequarem. O Elemar Pereira, que é consultor e especialista em gestão da qualidade, está com a gente aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Obrigado, Elemar, pela sua participação. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes. É um importante assunto que nós vamos discutir nos próximos minutos. Vamos seguindo. Bom, Elemar, o que é importante nós sabermos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi promulgada em 2018, né? Infelizmente, ela foi uma lei promulgada sem as sanções principais, e essas sanções foram divulgadas somente após 3 anos, só lá em agosto de 2021. Então, o que aconteceu? O mercado praticamente não teve a adesão... Ignorou a lei, Ignorou, né? a lei praticamente. E essas sanções saíram só 3 anos após. E depois das sanções, mais alguns meses, que saiu agora no final de fevereiro, é o que nós chamamos de dosimetria, que são a metodologia de multas. Então, a partir daí que as empresas, agora eu preciso começar a pensar... Sou obrigado a me enquadrar. Eu vou ser obrigado a me enquadrar, senão eu vou começar a ter penalizações, que é uma série de penalizações, que nós vamos talvez ver mais à frente, mas é importante que todos se adequem rapidamente. E qual é o objetivo dessa legislação? Isso, o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é resguardar todo e qualquer dado dos cidadãos. É importante saber que essa lei ela foi feita exclusivamente para o cidadão. Ela não foi feita para empresa com empresa, né? O que nós chamamos de B2B. Ela foi feita exclusivamente para o cidadão. E o Brasil, nós estamos bastante atrasados, digamos assim, porque essa lei na Europa já existe desde 1997. Né? Após 21 anos é que nós, digamos assim, copiamos essa legislação europeia e por vários acordos internacionais que o Brasil tem, ele foi quase que obrigado a promulgar essa lei, que é bastante importante para todos os cidadãos. E essa lei ela está sendo devidamente aplicada agora? Olha, Jorge, infelizmente, até vou te trazer algumas informações bastante recentes, até de uma pesquisa norte-americana, de uma empresa chamada Tenable, é uma empresa de segurança de cibernética. Essa pesquisa saiu há pouco mais de 2 semanas e o resultado foi que o Brasil hoje é o campeão mundial em vazamento de dados. Então nós temos de 100%, 43% dos dados vazados no mundo são do Brasil. Nossa! Infelizmente é um dado bastante triste e que nós precisamos tratar rapidamente. Por isso que você fica sabendo que se aposentou primeiro pelos bancos que te ligam e por último pelo órgão que te aposenta, né? Esse é um exemplo bem claro, né? Hoje a carta do INSS, ela vem 30 dias após a confirmação, mas no mesmo dia que você oficializa como aposentado, você já recebe a ligação de uma financeira dizendo que você tem consignado disponível para ser retirado. Né? É um completo absurdo. Eu só gostaria de complementar essa informação, Jorge, que após a dosimetria lá no final de fevereiro, a Agência Nacional de Proteção de Dados divulgou as 8 primeiras instituições e empresas que estão em fase de processo por causa do vazamento de dados. Dessas 8, 7 são empresas públicas, né? E apenas uma organização privada. Então, o governo que deveria dar o exemplo também não está fazendo a sua parte. Já começa errado lá de cima, né? Já começa errado lá de cima. E a Agência Nacional de Proteção de Dados, mesmo sendo uma agência federal, reguladora, ela define, inclusive, o porquê que a instituição está sendo processada e coisas absurdas, né? Nós vemos lá que, por exemplo, um dos casos é o Ministério da Saúde, que nem encarregado de proteção de dados, que eu diria o mais básico da adequação, não tem. Ela não tem o relatório de impacto da proteção de dados.
e por aí afora. Então, E aí a gente vê a discussão sobre falsificação de cartão de saúde, a gente vê a discussão sobre invasão de dados no Ministério da Saúde e em outros ministérios, dá para a gente ver pela fragilidade que é, né, de todo esse sistema, né? Isso mesmo, isso mesmo. É um completo... Na realidade, eu costumo usar o termo teia. Teia nada mais é do que a ramificação de uma lei. Né? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde deveria dar o exemplo de começar a colocar em licitações que eu só vou trabalhar com empresas que também preservem os dados dos cidadãos. Mas, infelizmente, são poucas as empresas que estão fazendo isso. Na maioria dos casos são as empresas privadas, que hoje obrigam os seus fornecedores, quer trabalhar comigo, quer fornecer produtos ou serviços para mim, você também precisa se adequar à lei. Tá? Que tipo de empresa tem que se adequar a essa legislação? Toda empresa, qualquer uma? Olha, Jorge, praticamente todas as empresas... Todas que têm CNPJ, né? É importante saber, os ouvintes saberem que a lei ela foi feita para o cidadão e a lei chama o cliente de titular. Então, o titular não é só o cliente, o titular também é o funcionário da empresa, o empregado, o funcionário público, e assim o colaborador, né, que as empresas costumam chamar. Então, essas pessoas também cedem dados e elas precisam também ser monitoradas como titulares na lei. Tá? Sim. Inclusive, alguns especialistas recomendam essa definição, porque provavelmente uma grande parte dos processos que virão não serão dos clientes titulares, mas sim dos próprios funcionários que terão acesso a uma série de informações e eles podem, por algum tipo de dano moral e assim por diante, estarem processando a própria empresa. Então, tem que tomar cuidado. Uma cabeleireira que tem CNPJ, por exemplo, e cadastra clientes, ela tem que estar enquadrada nessa lei? Tem que estar enquadrada. Fazer o mínimo possível, mas tem que tomar cuidado. Até eu vou te dar um exemplo, Jorge, agora na última semana, nós estamos vendo um exemplo bastante claro que são as farmácias, né? As drogarias. Pelo mínimo que você compre numa farmácia, eles te perguntam o CPF. E aí você se pergunta, mas por que todos querem saber agora o CPF? Então a Agência Nacional de Proteção de Dados emitiu uma nota técnica bastante extensa, bastante detalhada, exclusivamente para drogarias e farmácias. Até para tentar entender, o que está acontecendo? Né? Pode pedir? Pode, desde que tenha o consentimento do titular e o titular pode pedir a explicação de o que você está fazendo com o meu CPF. Porque daí inicia o processo de resguardo do titular sobre o seu dado. Hoje ele tem esse direito. Se bem que CPF hoje, né? Já não é mais segredo para ninguém. Né? Não é mais segredo para ninguém. Hoje você já é muito fácil você conseguir rastrear o CPF de uma pessoa. Infelizmente, né? Sim. Porque a gente está atrasado, como o senhor já explicou aqui, sobre essa proteção, mas hoje você entra na internet e se fizer uma consulta, tiver conhecimento para fazer uma consulta adequada, você acha o CPF tudo rapidinho, endereço, bobear telefone e tudo, né? Esse é um tema bastante importante, porque hoje, querendo ou não, nós somos totalmente monitorados, né? Via celular, via computadores e por aí afora. A gente pode considerar alguns exemplos. A linha de tempo do celular, por exemplo. Quem não desconecta esse item do celular, hoje nós somos totalmente monitorados, aonde nós andamos, aonde nós fomos, o que nós compramos e assim por diante. Tá? E hoje, qual que é o mais importante que existe no mercado hoje se chama informação. Com informação hoje você ganha uma eleição, com informação você lança produto, com informação você faz qualquer coisa, porque está tudo sendo monitorado por um conjunto gigante de computadores, de plataformas. E por aí vai, olha. E por aí vai pela frente. Hoje todo mundo quer fazer cartão. Não é verdade? Sim. Aí você tem que fazer um cadastro para ter um cartão, para ter uma certa, entre aspas, vantagem ao utilizar aquele cartão. Não tem anuidade, não tem nada, é só um cartão de identificação. Mas que gera um cadastro gigantesco, com informações muito importantes. E a gente acaba seduzido
pela questão de ter alguma vantagem em um determinado produto, em uma determinada compra, e acaba lá, vamos fazer esse cartão aí, tá tudo certo. E fica aquele monte de informações, né? Aquele cadastro maravilhoso, fica nessa empresa. As pessoas, eu vou pela gratuidade, mas elas não entendem que por trás da gratuidade tem algo. Existe o cadastro da informação, que é mais importante do que o próprio cartão. Exatamente. E aí hoje qualquer empresa tem um cadastro gigantesco com informações de milhares de pessoas. Sim. Consegue chegar a essas pessoas com informações como telefone, WhatsApp, e-mail, e você começa a ser bombardeado aí, né? Sim, sim. E aí as pessoas se perguntam, por que eu estou recebendo 8 ou 9 ligações por dia de empresas que eu não sei quem são, de assuntos que eu não pedi? Justamente por isso, porque elas têm acesso a esse conjunto gigante de informações que você... Só que hoje você pode questionar, né? Esse é o mais importante. Mas nem todos sabem nem todos... que podem questionar. Sim. Nem todos conseguem, têm o conhecimento do caminho para isso e por aí vai. Por isso que nós estamos aqui, né? Para mostrar também os direitos, né? Primeiro, a obrigação das empresas. Qual é a penalidade para quem não se enquadrar? E afinal, tem um período para já deveria estar enquadrado. O senhor já nos disse aqui que poucos se enquadraram ou que estão em caminho de processo para se enquadrar a essa lei. Mas qual é a penalidade que eles podem sofrer? A lei, agora em agosto desse ano, a lei completa 5 anos. Na realidade, todos deveriam já estarem adequados. Hoje, segundo as últimas pesquisas, eu imagino que apenas 30% das organizações se adequaram, 70% não. As micro, pequenas e médias, muito poucas. E o que acontece? Todos estão correndo risco. Eu não vou me adequar, mas eu corro o risco de entrar dentro do processo de sanção. Tá? Então essas sanções elas variam, todas englobadas em multas financeiras, né? 2% do faturamento bruto até 50 milhões. Isso pode ser uma parcela única ou pode ser diária. Tá? Interrupção da sua operação de trabalho por um período de até 6 meses, interrupção parcial e interrupção total. Então você pode neutralizar o seu negócio em função do vazamento, desde que ele seja seletivo, desde que ele seja grave e seja investigado. Tá? Outra coisa importante que eu considero a sanção mais complexa é o que a lei chama de publicização. Publicização é o seguinte: a tua empresa vai ser divulgada para o Brasil inteiro que você está em fase de processo. E aí o que o mercado consumidor vai verificar com relação a isso? Eu não vou querer comprar de uma empresa que não respeita meu dado. Exato. Né? E aí a coisa começa a complicar. É uma empresa sem segurança, acima de tudo. Nós podemos até dar um exemplo aí da época lá do passado com relação ao leite Parmalat, né? Que colocou alguns produtos químicos impróprios para consumo. Até hoje se comenta, né? Tem algumas pessoas que não compram esse leite em função de uma coisa que aconteceu há décadas atrás. Por quê? Porque isso fica na cabeça do consumidor. Né? Então o seu negócio pode ser afetado de forma bastante grave com relação à publicização. Como é que a empresa tem que se enquadrar? O que ela tem que fazer para gerar essa proteção de dados? Então existe uma série de requisitos, né? É uma lei bastante completa. Ela não é uma lei difícil de ser adequada, mas ela é uma lei que você tem na sua base a gestão de risco. Tá? E aí, Jorge, eu gosto de fazer um complemento com relação à gestão de risco, que nós, países do Ocidente, temos grandes dificuldades em trabalhar com gestão de risco. Gestão de risco é você anteceder o problema. Né? O oriental para eles é uma coisa bastante tranquila. Né? Por quê? Porque eles fazem treinamento de terremoto, eles fazem treinamento de furacões. Mas isso vai acontecer? Não vai, mas eu sei que isso é feito já com crianças, né, com adolescentes. Eu tenho que ficar debaixo da mesa quando acontece um evento, qualquer tipo de evento adverso de natureza. Né? Aqui no Brasil não, aqui nós... Aqui eles vão te chamar de pessimista.
Nós vamos Tá aí chamando para negativismo, pessimista, é por aí. Nós vamos fazer só exatamente quando acontece, né? Um exemplo até triste para a nossa realidade aqui de Blumenau foi aquela tragédia, né, que aconteceu com aquela creche. Depois daquilo, então, seguiu-se com uma série de tarefas, atividades que nós temos que fazer. Mas por que isso já não foi feito antes? Por que nós não precisamos? Aliás, o caso de Saudade já fazem 2 anos. Por que a partir daquele exemplo nós não tomamos ações? Né? E agora governo federal, governo municipal, governo estadual, todo mundo em prol do que eu vou fazer. Mas isso tudo tem que ser pensado. Então, a gestão de risco é um item importante que você tem que fazer. Cada empresa precisa definir o que nós chamamos de DPO, o encarregado da proteção de dados. O nome desse encarregado da proteção de dados ele precisa estar divulgado para todas as partes interessadas. Então, as empresas que têm site precisam divulgar o nome dele. Então, sempre que houver uma violação de dados, ele é que vai ser chamado pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, tem que ter nome completo, e-mail e telefone. Normalmente é feito dessa forma. Pode ter um canal de ouvidoria e denúncia para receber esse tipo de violação. Você precisa ter um documento obrigatório que se chama Relatório de Impacto da Proteção de Dados. É um conjunto dos requisitos que você monta e esse relatório é o que a agência vai pedir. E aí, se a agência pede e você não tem DPO, você não tem o relatório de impacto, você não tem gestão de risco, e aí no viés jurídico... Está todo irregular, você tá todo passar irregular. por um processo. Aí você entra dentro da dosimetria, dentro da metodologia de multas. E o que a agência vai pedir? A agência vai pedir o teu balancete do último ano, porque a multa vai em cima do teu faturamento. É coisa grande. É que muitas empresas veem isso como um investimento, para alguns empresários desnecessário, né? Vai dar, eu não uso dados, então não faz, porque acha que não precisa fazer. Até chegar uma denúncia. Agora, quem é que pode fazer essa denúncia e quem tem a responsabilidade de fiscalizar? Porque se for sair para fiscalizar, vai pegar um monte. Né? Sim. Aí o que a lei... É importante saber que a lei ela fala sobre o controlador e sobre o operador. O operador é aquele que operacionaliza os dados e o controlador é o que controla. Eu vou dar um exemplo de alguns clientes que eu tenho, que, por exemplo, o controlador é o Detran, e o operador são empresas de vistoria e despachantes, por exemplo. Né? Então, quem que vai controlar isso? Provavelmente o controlador. Então, o Detran, eu preciso me salvaguardar porque os meus dados estão numa plataforma que é minha e tem mais outras empresas que utilizam. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado. Então, quem vai cuidar dessa fiscalização provavelmente vão ser os controladores e o próprio governo. Tá? É importante saber que a Agência Nacional de Proteção de Dados é uma das agências reguladoras. Eu, inclusive, estou me surpreendendo bastante porque ela é uma agência bastante ativa. Toda semana ela emite informações novas e complementares para que a legislação possa ser cumprida por todos. Isso é bom, isso é importante. Qual é o primeiro passo para entrar em conformidade com essa lei? Então, tem uma série de requisitos a serem feitos. Normalmente é importante você encontrar empresas especializadas para fazer isso, porque eu diria o seguinte, são pouquíssimas as empresas que têm condições de forma autônoma de fazer essa adequação. Então é necessário fazer treinamento, é necessário definir o DPO, é necessário fazer o relatório de impacto, o mapeamento da gestão de risco, fazer um mapeamento de todos os dados, se você trabalha com dados pessoais, dados sensíveis, dados anonimizados. Então é uma série de ações que precisam ser feitas de forma rápida, política de privacidade, política de segurança de informação, não só o documento da segurança de informação, mas você precisa fazer as atividades que neutralizam o vazamento. E aí vou te dar alguns exemplos, óbvio, que nós trabalhamos bastante com nossos clientes, que são, você troca a senha? Não troca, a minha senha já tem 5 anos, 10 anos. Não, então, para a gestão de risco é importante, é recomendável que a cada 6 meses você troque senhas. Né? Eu, por exemplo, meu cartão de crédito, no último ano, ele foi
4 vezes eu tive que trocar de cartão, porque ele foi clonado. Nossa. Então, e aí tinha pessoas de São Paulo que estavam comprando no meu cartão. Então, como que chegou em São Paulo todas essas minhas informações? Então, por isso que é importante você, de forma periódica, começar a trocar senhas, não usar sistemas operacionais falsos, fazer backup nos seus sistemas, tanto celular quanto computadores, antivírus. Gasta um pouquinho com antivírus, mas é importante. Não abra mensagens de spam. Né? Chega lá na segunda-feira de manhã, a pessoa está de mau humor, recebe um e-mail dizendo que ganhou um automóvel. Isso não existe. O tal do clique aqui, clique aqui já é um chamariz, né? É um chamariz bastante triste e acontece bastante. Então, eu recebi já ligações, por exemplo, de dentro do presídio, dizendo que a minha filha foi sequestrada. Então, esse meio está bastante complexo e todos têm que tomar bastante cuidado com relação a isso. Muito, muito. Acima de tudo, muito. E conhecimento é tudo para isso, né? Para a gente se prevenir, né? O que faz a gente aumentar a nossa prevenção e a nossa segurança é o conhecimento. Tem assuntos que a gente tem que parar e prestar atenção, nem que seja ali um tempinho, 2 minutos, 3, 5, se informar. Muita gente vai ver bobagem na internet. As bobagens ganharam a cabeça de todo mundo, né? Eu sempre falo que o futuro vai ser de muitas mentes vazias. Que é tanta da bobajada que o pessoal dá valor que, olha... E não é só o cidadão, não. As empresas também investem em bobagens e depois vem questionar. Sim. É uma coisa interessantíssima. Eu até diria que é cultural, né? Porque um exemplo claro é os manuais de instrução de um celular, de um aparelho eletrodoméstico. Quem lê? Né? Dificilmente quase alguém ninguém, lê, né? Ninguém se preocupa com a segurança do equipamento, com toda a operacionalidade, a funcionalidade, por exemplo, de um celular. Né? A quantidade de coisas que nós podemos fazer com o celular e que nós não sabemos. Mas eu volto a falar, se você chegar para alguém e falar, mas tu já viu se não der certo, se não sei o quê, eles vão te chamar de pessimista. Mas tu é pessimista, tu só roga praga, tu não sei o quê. Assim, ninguém se prepara para... Não, ninguém se prepara para não dar certo. E aí, certo. quando não dá certo, o que acontece? Desespero. Aí mesmo é que tudo vai por água abaixo. Quais os dados pessoais que as empresas precisam tomar cuidado, né? Que são essenciais, assim, isso não pode vazar de jeito nenhum. Isso, o CPF eu já sei. Os dados pessoais são os dados mais simples, né, de qualquer cidadão. Então são nome, contatos, e-mails, telefones, endereço completo, CEP e assim por diante. Esses são o conjunto que nós chamamos de dados pessoais, tá? O que pode ser vazado? Nada. Né? O que a lei pede? A lei pede que você possa repassar sim esses dados, desde que você consinta. Você precisa dar o consentimento para que esses dados possam ser utilizados. Porque eles vão ter um fluxo. Né? Exato. Desde a coleta. E outra coisa importante, Jorge, com relação a recebimento dos dados pessoais, é que a maioria das empresas compartilha esses dados. Então, por isso que existe essa ramificação. Então, uma empresa, por exemplo, né, que trabalha com um banco fazendo boletos, sim. Ela está dividindo dados com o banco. Isso. E ela não sabe se o banco tem a segurança dos dados que ela está fornecendo. Né? E a ramificação assim vai embora, é gigante. Né? Vai embora, né? E vai assim embora. vai. O que é considerado um dado pessoal sensível? Isso. Então a lei, só para complementar, a lei pede 3 tipos de dados, né? Os dados pessoais, que nós já conversamos, os dados sensíveis. Os dados sensíveis, eles englobam, então, opção sexual, opção religiosa, opção política, opção de sindicato, sim ou não, e assim por diante. Raça, né? Então até algumas pessoas no treinamento me perguntam, Elemar, mas isso não é mais solicitado, eu acho que está sendo feito muito mais do que se deveria. Eu diria não. Tá? Então hoje sim, né, nós temos um grande problema estrutural, onde tem empresas, tem lojas que não contratam pessoas por opção sexual, não contratam pessoas por raça, não contratam pessoas por opção religiosa, e nós vimos, né, Jorge, agora nesses últimos anos a opção política, né, a quantidade
de brigas entre familiares e amigos, né? Hoje a gente não conversa com amigos bem que isso tinha aí, gente anos dizendo por que não causa vai de- visitar, gente dizendo que não compra de quem vota em tal candidato, é Então terrível. virou uma polarização muito feia, né, para o nosso país, onde deveria haver respeito. E justamente isso a lei também pede, né? A lei pede respeito com relação aos dados sensíveis. Se eu não preciso pedir, eu não peço. Tá? É o que vai acontecer agora com o nosso novo e famigerado CPF, né? A carteira de identidade, aliás. Finalmente, então, provavelmente vão tirar o sexo da carteira de identidade, porque não é uma informação importante agora para a carteira. É. Tá, E assim vai. nós vamos. E assim nós vamos. E assim a gente vai. Bom, as empresas então têm que se enquadrar na Lei Geral de Proteção aos Dados. E o senhor já deu umas dicas aqui, mas eu acho que é tão importante, né? Como é que nós podemos proteger os nossos dados? Sim. Essa é uma. Só para complementar, Jorge, existe ainda também os dados anonimizados. Os dados anonimizados são aqueles dados que nós repassamos e a outra parte não sabe o meu nome. Tá? Os tal dos cookies que eu tenho que autorizar quando eu entro num site de e-commerce, por exemplo. Então, a partir do momento que eu autorizo, existe um completo trabalho robotizado que monitora o número do meu celular ou o número do meu computador. Tá? Então, mesmo não sabendo do meu nome, ele sabe aonde eu estou atuando. Hoje em dia não tem mais jeito, né? E a lei pede que eu controle também os dados anonimizados. Tá. Mas vamos à sua pergunta, que é bastante importante. O que eu posso fazer para tentar neutralizar? Primeiro, tomar conhecimento de... eu vou dar, acho que algumas informações básicas, importantes. Por exemplo, o celular hoje, Jorge, é uma ferramenta comercial, uma ferramenta de negócios, uma ferramenta familiar e assim por diante. A primeira coisa que eu preciso ter no celular é um dispositivo, um aplicativo, na maioria dos casos gratuito, para em caso de roubo eu recuperar o meu celular. Tá? Então essa é uma dica importante. Coloque esse aplicativo, se alguém roubar, o que você precisa fazer para neutralizar aquelas informações. Isso já é uma violação da lei. Tá? Então eu preciso fazer isso. Uma violação da lei que eu digo por exemplo, de uma empresa, eu perder o celular de um diretor. Então, já pode ser caracterizado como um vazamento, desde que o que tenha no celular seja dados importantes de clientes e cidadãos e assim por diante. Tá? Então, trocar senhas. Daí o pessoal sempre tem essa dificuldade. Elemar, eu tenho 30, 40 senhas, eu sempre coloco a mesma senha para tudo. Tá? Não pode. Tenta identificar. Eu não vou lembrar. Então registre em algum local que é confidencial, que só você sabe, mas tenta fazer isso, se organize para isso, para que você se resguarde da violação dos dados. Tá? Principalmente quando, até o exemplo que você deu do cartão de banco, né? Então é importante que essa senha eu preciso frequentemente trocar, né? Periodicamente. Bota lá a cada período lá, vou trocar senha. É que a gente não tem o hábito de decorar senha ou guardar uma senha segura. Tem algum local que é seguro a gente fazer isso? Porque realmente, se tu parar para pensar, né? E se eu esquecer a senha? Sim. É uma complicação, né? E aí o que nós vimos no mercado hoje é muita gente no caixa de bancos, por exemplo, normalmente pessoas idosas, né, que escrevem a senha atrás no cartão. Isso é importante não fazer de forma nenhuma, ou pedir informações para pessoas erradas. Isso pode acarretar sérios problemas até financeiros, né, para essa pessoa, porque ela vai se aproveitar dessa sua dificuldade e vai tirar valores financeiros seus. Tá? Exatamente. Né? Então vamos ter cuidado, e as empresas que se adequem à Lei Geral de Proteção de Dados, né, já deveriam estar adequadas. Sim. Né, mas daqui a pouco começa uma fiscalização mais efetiva e pode trazer sérios prejuízos aí para todas as empresas. E lembrando, né, que todos os CNPJs têm que ser adequados
a essa legislação. Elemar Pereira, as pessoas que querem mais informações, entrar em contato contigo, quem sabe começar esse processo de adequação, como é que podem fazer? Obrigado, Jorge. O meu WhatsApp, então, é 99244-1103. O e-mail contato@escoladaqualidade.com. Só .com, aí não tem o BR. Nós tiramos todas as dúvidas técnicas sobre leis. Nós temos um plano macro com 38 itens de adequação. Tá? Isso tudo nós repassamos gratuitamente para todas as pessoas que nos procurarem. Não necessariamente precisam nos contratar, mas nós gostamos de auxiliar também tecnicamente as empresas que querem se adequar rapidamente. Então é importante saber o que elas vão precisar fazer. Tá? Então tá aí o WhatsApp, o e-mail, estamos à disposição para atendê-los. Muito obrigado pela sua participação, as orientações e as dicas aqui hoje no nosso programa. Obrigado, Jorge, tudo de bom. E vamos seguindo trabalhando para ver se a gente consegue conciliar e colocar na cabeça de todos os empresários a importância da lei. Elemar Pereira, consultor e especialista em gestão de qualidade, falamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.